Olá, meu nome é George Marmelstein e este é o curso de Escrita Jurídica com ChatGPT. Esta primeira aula é para a gente conseguir acessar o ChatGPT. Nós vamos conhecer a ferramenta, vamos mostrar como é que faz o login, os cuidados que tem que ser feitos na hora de instalar, de fazer o registro, falar das principais diferenças entre a versão paga e a versão gratuita, quais são os recursos que hoje estão disponíveis, entender mais ou menos a interface da plataforma e alguns cuidados também de configuração. Mesmo que você já seja usuário do ChatGPT, tenha um domínio avançado já, tente assistir pelo menos em modo acelerado este vídeo, porque eu vou dar algumas dicas práticas, sobretudo para as configurações que podem ser importantes para a proteção de dados e outros cuidados que a gente precisa ter, sobretudo quando está usando no direito, ou seja, na análise de processos reais, com dados reais, inclusive em alguns casos, dados sensíveis. De início, o primeiro cuidado que nós devemos ter é que se a gente for acessar, for buscar o ChatGPT pelo Google ou por qualquer outra plataforma de pesquisa, a gente vai ver que vai sair uma série de patrocinados aqui, né, de GPT 4.0, GPT, inclusive usando o nome, alguns deles da OpenAI, mas esses patrocinados aqui são fraude, são cilada, não façam eles, não são o mesmo. Ah, mas eles usam a API da OpenAI, mas não é a mesma ferramenta. Nós não temos como ter um controle da política de privacidade dessas empresas. Em geral, são pessoas que estão se aproveitando do nome GPT, ChatGPT, para pegar os incautos, pegar as pessoas que não conhecem realmente a ferramenta. O site oficial é o da OpenAI, vocês vão ter que procurar o nome OpenAI no site, ou, eventualmente, www.chatgpt.com. Aqui a gente vai ter uma garantia de que a gente está entrando no site correto, né? Ou então pela plataforma da OpenAI. Mas o que eu quero deixar registrado é que não adianta assinar outro alternativo ou alguma alternativa mais barata, né? Tem o cloud que a gente vai falar também, temos um módulo específico para o cloud, mas em relação ao ChatGPT, tem que ser o ChatGPT da OpenAI. A gente vai ter muito mais recursos usando essa ferramenta, inclusive na versão gratuita. Uma vez que a gente entra na plataforma pela primeira vez, eles nos dará essa opção, né? Opção de você entrar, se cadastrar, né? Ou se já tiver uma assinatura, entrar diretamente. São essas. E tem uma opção de entrar sem um login. Se você entrar sem o login, né, de modo desconectado, você só terá acesso à versão 3.5, né, que é a versão mais básica, é uma versão muito limitada. Você consegue brincar aqui com ele. Olá, tudo bem? O que é o GPT no chat GPT. Então aqui a gente teria a opção já de conhecer a ferramenta sem nem precisar se cadastrar nem nada, e aí ele está dando a resposta para nós. Mas aqui, como eu falei, é a versão gratuita sem cadastro, né? Sem sequer precisar fazer um cadastro. Eu vou colocar aqui de novo o chat GPT, né, para que a gente vá lá no site. Esse aqui é fraude, esse é o da OpenAI, a gente poderia entrar. Nesse caso a gente está entrando por um outro caminho, que é o caminho da própria plataforma da OpenAI, mas a gente pode entrar Start Now, acho que é esse aqui. Pronto, aí foi para o ChatGPT. Agora a gente tem a opção de entrar se cadastrando, né, ou entrar do modo normal. Eu recomendo, né, que a gente, na hora que for se cadastrar, utilize, né, daquelas senhas que a gente já tem do Google, da Microsoft, da Apple, porque facilita muito, sobretudo quando você está trabalhando com vários aparelhos, vários computadores, celular, é mais fácil você ter um controle entrando por aqui. Mas se você quiser entrar, né, com e-mail próprio, basta começar por cima, né, começar desse de cima. Eu vou usar logo uma senha que eu já tenho da Google, né, Gmail, e aqui eu tenho duas opções, uma que é paga, que eu vou mostrar depois, e a que é gratuita. Eu vou começar entrando por essa versão gratuita, portanto já está configurado, acredito eu que já tenha as minhas senhas e portanto já entrou aqui na plataforma. Aqui a gente tem o acesso à versão gratuita do ChatGPT, e nesse caso a gente já tem o uso de um GPT um pouco mais avançado do que aquele que a gente viu na tela sem cadastro. Nós temos a opção aqui de incluir esse anexos, né, que na ocasião lá não tinha, né? Nós temos já a opção de explorar os GPTs, as lojas de GPTs, portanto já é um pouquinho melhor. Isso daqui que aparece aqui em cima são os chamados quebra-gelos. São perguntas apenas para
se você quiser começar alguma coisa, não sabe o que é, você pode aproveitar uma pergunta que alguém já fez para continuar, para conversar com a máquina a partir dessas perguntas. Vou dizer para vocês, nunca uso. Isso aqui é uma das ferramentas mais inúteis que tem, polui, né, não é necessário. Mas de qualquer modo foi uma forma que a OpenAI, que é a empresa que criou o ChatGPT, desenvolveu para fazer com que aqueles primeiros usuários possam usar. Mas a gente praticamente não vai usar isso. Eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do que é cada um desses componentes dessa plataforma. Deixa eu passar aqui para o nosso slide. E aqui nesse slide, né, que é onde nós, primeira aula, nós vamos conhecer o ChatGPT, a instalação, os recursos e configurações. Por enquanto eu vou passar para a interface, para as configurações. Nós temos aqui o ponto-chave, né, do ChatGPT são essas duas partes. Né? O ChatGPT é um chat, é uma conversação em que o usuário insere um input, né, um comando, um prompt, e a máquina dá o seu output, dá a sua resposta, né, logo em seguida. Né? A gente viu naquele primeiro momento, quando eu perguntei o que é o GPT do ChatGPT, saiu uma respostazinha embaixo. Esse é o chat, a conversação ocorrendo. Na versão gratuita atualmente, a gente tem a opção de, além do prompt do usuário, né, de conversar, nós temos também a possibilidade de colocar anexos, que são conhecimentos externos que vão ajudar a gente a usar bastante a ferramenta no modo interpretativo. Não se preocupe ainda em entender esses termos, mas eu já adianto que a forma mais poderosa de utilizar o ChatGPT é justamente quando o usuário estabelece qual é o conteúdo que vai basear as respostas. O usuário tem o poder de inserir um determinado conhecimento externo, né, que a máquina irá levar em conta na hora de responder. Isso, portanto, possibilita que nós consigamos, no direito, anexar uma inicial uma contestação, até um processo inteiro para conseguir, por exemplo, estabelecer uma análise detalhada desse caso, estabelecer pontos controvertidos. Nós podemos pegar, por exemplo, um artigo científico e pedir para ele fazer uma análise mais simples, mais concisa, para que a gente possa entender de modo rápido. A gente pode estabelecer uma série de técnicas, inclusive quando a gente falar de engenharia de prompt, a gente vai avançar muito nessa área, mas o importante é perceber que nós temos aqui uma interação em que o usuário tem a opção de colocar um texto e inserir também documentos, anexos de textos, de imagens, ele gera imagens, enfim, a gente daqui a pouco vai falar também da multimodalidade. Outra aba importante que nós vamos ter aqui é a aba de nova conversa. Né? A gente vai usar muito essa aba, por quê? Porque, mais um conceito que a gente vai detalhar mais lá na frente, toda vez que a gente conversa com o ChatGPT, vai se criando ali uma história, né? Um contexto de história, né? Que dentro daquela conversa ele vai ter uma certa recordação do que a gente vai conversando. Dentro da janela de contexto, é um conceito também que a gente vai tratar lá na frente. E toda vez que a gente clica nesse botão nova conversa, zera, a gente começa uma conversa do zero. Então, por exemplo, se eu dizer para ele aqui, meu nome é George, tudo bem? Como é que vai você? A gente vai conversar e dentro dessa mesma conversa ele vai saber que eu me chamo George. Mas se eu abro uma nova conversa, ele já não vai saber meu nome. Eu vou mostrar isso daqui a pouco na prática. Mas enfim, essa é uma ferramenta muito importante para a gente utilizar, porque na maioria das vezes a gente vai querer uma tela em branco. Ou seja, a gente quer começar do zero. A gente vai, para cada tarefa específica que nós formos fazer, a gente inaugura uma nova janela de contexto, ou seja, abre uma nova conversa. Por exemplo, se a gente trabalhar com um processo judicial e em seguida incluir um documento de um outro processo para na mesma conversa falar desse outro processo, há um risco de contaminação, há um risco das informações se misturarem, portanto ele responder uma coisa achando que é de um processo, quando na verdade é do outro processo. Para evitar isso, toda vez que a gente for inaugurar uma nova conversação para uma nova tarefa específica, a gente clica nessa nova conversa e abre uma nova conversa. Nós temos também aqui o histórico das conversas passadas. Isso aqui é uma história que já vem, não fui eu que defini, já foi o próprio OpenAI que colocou aqui como teste, né? Isso aqui foi uma conversação do sistema que foi feito para colocar aqui. Se vocês olharem a de baixo, né, janeiro, vocês vão ver que as antigas ficam aí nesse lugar. Então, tem duas abazinhas de histórico, né, uma mais recente e uma mais antiga, e você consegue ter acesso a isso. Pode até desabilitar isso daqui para que as conversas sejam apagadas e, portanto, não fiquem aqui no seu histórico. Às vezes é bom você ter uma limpeza para não ficar muito contaminado. Nós temos também aqui nessa abazinha
né, uma configuração do modelo, qual é o modelo que nós estamos usando. Na versão gratuita só tem um modelo, a gente vai ver ali que é só uma opção, que salvo engano é o 4O. Né? Na versão 4O e o 3.5, né, que de fato está disponível gratuitamente. Na versão paga a gente tem o modelo 4 Turbo, né, tem a opção também de colocar um modelo mais robusto ainda, né, com mais poder computacional, ainda que também tem suas limitações. A gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco para ver as diferenças entre o pago e o gratuito. Então aqui a gente já tem a interface geral e por último nós temos apenas as configurações. A gente clica nesse botãozinho aqui do login, aparece a opção de várias abas de configuração que a gente também vai explorar um pouquinho, sobretudo para verificar a questão da proteção de dados. Né? Então basicamente nós temos isso. Né? O que eu falo aqui é: olá, sou o George. O que é o G do chat GPT? Pedi para ele explicar aqui o que é o G, e aí eu estou usando a versão gratuita, e ele está dizendo: olá, George, né? O ChatGPT se refere à arquitetura do modelo, que é a abreviatura de Generative Pre-trained Transformer, e portanto ele está dando explicação sobre o que é o G. O G é generativo, né? Que ele cria algo novo. Nós vamos também falar muito sobre isso. E aí, portanto, se eu perguntar aqui qual o meu nome, ele vai dizer que meu nome é George, porque ele vai ter essa memória. Mas quando eu clico aqui, novo chat, e eu pergunto qual o meu nome, ele não vai ter acesso porque a gente inaugurou uma nova janela de contexto. Então essa é uma aba muito importante que a gente usa. Passando agora para a parte de configurações, nós temos aqui nessa aba a opção de personalizar o ChatGPT, que nesse caso está disponível apenas para a versão paga. Que eu digo para vocês, a gente vai usar muito pouco. Por que a gente vai usar pouco as instruções personalizadas? Porque para quem usa o ChatGPT para muitas atividades com propósitos diferentes, por exemplo, elaborar uma petição, redigir, elaborar uma ementa, ajudar a fazer uma análise de processo, analisar, sugerir perguntas à audiência, elaborar quesitos. Quando a gente abre o leque, inclusive gerar imagens, etc., as instruções personalizadas atrapalham esse uso para multitarefa, né, de muitos fins. Porque a gente tem a opção de dizer: responda sempre de forma concisa, responda sempre em português, mas só que às vezes a gente não quer em português, a gente quer em outra língua, às vezes e aí, portanto, isso atrapalha mais do que ajuda. Eu raramente uso personalizar, porque quando eu quero personalizar, na verdade eu vou para os GPTs customizados, né, na versão paga. A versão gratuita não permite você criar GPTs customizados. Mas, e aí o que é um GPT customizado? Para cada tarefa você tem regras específicas, regras de estilo, regras de como ele deve se portar, qual vai ser o tipo de profundidade da resposta. Tudo isso a gente define na customização do GPT customizado. Mas no uso geral, que é esse aqui, no uso sem ser o individualizado, customizado, personalizado, eu particularmente eu prefiro não usar essas personalizações. E nas configurações, que é aqui que eu quero tratar com vocês de algumas coisas importantes, nós temos a opção de colocar claro e escuro, né? É uma ferramenta importante. Ele detecta, né, o idioma, mas você pode já configurar para o português aqui automaticamente. Se você estiver falando inglês, provavelmente ele muda automaticamente nesse autodetectar para a língua que você está se comunicando. Você consegue ter um histórico dos chats, pode arquivar os chats, baixar inclusive os chats e tudo. Mas eu quero aqui falar para vocês de um aspectozinho, que é isso daqui. Isso daqui é importantíssimo a gente perceber, sobretudo esse primeiro. Esse primeiro aqui é a possibilidade que você tem de ativar, né, e que nesse caso já está ativado. Portanto, eu estou desativando aqui, né? Está desativado. E você viu que por padrão ele ativa, ele está ativado, né? E o que é esse? Melhore o modelo para todo mundo. A partir do momento que você coloca essa opção ativar, você está autorizando que a OpenAI utilize seus dados para treinamento do sistema. Se você usa a ferramenta para coisas banais, para brincadeira, para cotidiano, não tem problema. Mas se você começa a utilizar com dados externos, dados de outras pessoas, como processos judiciais, o ideal é que você desabilite essa ferramenta. Inclusive,
na regulamentação do CNJ, a orientação é não usar modelos que usem os dados do Poder Judiciário para o treinamento privado, particular. Então, por obrigação, pelo menos os juízes, né, os servidores públicos do Poder Judiciário e os juízes têm a obrigação de desativar, desabilitar essa ferramenta quando estiver usando, né, não é para utilizar, melhorar o modelo para o mundo, autorizar que os dados sejam utilizados para treinamento. Então, basicamente, por enquanto, o importante é isso. A gente depois vai ver a questão da memória, que é um ponto importante. Eu já adianto para vocês, de preferência, desativem também essa questão da memória. O que é essa memória? A memória que a gente trata aqui nesse caso é uma espécie de memória das conversas, de pontos importantes da conversa. Por exemplo, se eu tivesse com a memória ativada e eu dissesse para ele aqui, eu vou aqui na versão, meu nome é George, guarde na memória. Eu não sei se isso... pronto, memória atualizada. Então ele guardou. Uma vez que ele fez isso e eu abro aqui uma nova conversação, agora sim, se eu perguntar qual o meu nome, ele vai saber que meu nome é George, né? Então, seu nome é George. Por que que eu desativo isso? Por que que eu desativo isso? Prefiro desativar. Para quem usa para uma finalidade única, para quem usa um login pessoal, né? Para quem tem, por exemplo, uma empresa e só usa o GPT para essa empresa, para quem utiliza em educação e só utiliza para essa finalidade, para uma finalidade específica, é interessante que você guarde algumas informações sobre quem é você, sobre quem é seu público-alvo, sobre quem é a empresa que você trabalha, qual é o conhecimento que você quer que ele use, qual é o estilo de linguagem que ele quer que ele use. Como eu uso para muitas finalidades diferentes, academia, direito, produção de conteúdo, eu opto por não colocar essa memória. Toda vez que eu vou trabalhar com ele, eu coloco o contexto específico que eu quero que ele trabalhe, né? E mais uma vez, quando eu quero trabalhar com tarefas que eu repito muito, né, que implicam um contexto de instrução mais específico, uma questão, por exemplo, uma tarefa para produzir ementas, né, elaborar ementas, ou, por exemplo, fazer relatórios de processos, né, são tarefas muito específicas, eu opto por criar GPTs customizados e nas instruções eu digo quais são, né, as informações que ele deve reter, né, sobre mim, sobre onde eu atuo, qual é o conhecimento que ele vai colocar. Mas se você atua para uma atividade única, né, eu uso o GPT só para o meu escritório de advocacia, só uso o ChatGPT para minha produção na vara, você pode colocar, sou juiz tal, sou advogado tal, sou procurador tal, trabalho assim, assim, assim. E aí você pode estabelecer informações para que ele memorize. Inclusive ao longo da conversa, se isso estiver ativado, você pode ao longo da conversa pedir para ele guardar uma determinada informação. E uma vez que guarda, ele estará, né, como vocês vão ver aqui, personalizar, não é personalizar, configurar. Configurações, personalização. Se a gente for ver aqui no gerenciar, no caso específico, desabilitei, né? Vou habilitar de novamente, deixa eu ver se ele tem a memória guardada, né? E aí, portanto, o nome do usuário é George. Ele vai guardando aqui, né, essa informação. Isso é bom? Em grande sentido, vai personalizando, ele vai lhe conhecendo cada vez mais se você pedir que ele guarde as informações. Por outro lado, é ruim, porque você vai ter mais informações que podem contaminar uma conversa específica. Pode ser que em um determinado contexto, quem esteja utilizando o meu GPT não seja eu, seja meu filho, seja alguém outro, e aí, portanto, isso pode atrapalhar o uso desse usuário que não está trabalhando, né, com o meu perfil, não só o meu perfil, mas também o meu contexto, as minhas circunstâncias, o meu local de trabalho, o meu conhecimento, a minha personalidade. Tudo isso você pode definir na memória e eu opto por não colocar. Mas se você quiser colocar, não há problema. O último tópico que a gente vai tratar é a diferença entre o gratuito para o pago. Nós estamos aqui na versão gratuita e nessa versão a gente já pode fazer muita coisa interessante. O que é que a gente não consegue fazer na versão gratuita? Eu vou passar agora para outra tela, que é a minha versão paga, né? O meu GPT customizado pago. Você vê que ele é muito parecido, né? Qual é a diferença principal? Está nisso daqui, né, nos modelos possíveis. No gratuito nós temos o 4O, que é um modelo muito poderoso mesmo, muito bom para análise de dados, para interpretação de textos, tem uma janela de contexto bem grande, a gente vai já falar sobre isso.
tem um modelo que ele tem um poder computacional maior, ele analisa com mais profundidade, mas ele é mais lento, né? A expressão técnica que a gente usa é latência, é o tempo de demora para dar resposta. O 4O ele é mais rápido, é mais eficiente. O 4 Turbo, que é esse aqui que eu estou apontando, ele tem uma latência mais baixa, ele é mais lento. E o mais rápido de todos é o 3.5, só que ele não é profundo, ele é um péssimo modelo para você trabalhar com processos judiciais. Eu, inclusive, recomendo que nunca usem o GPT 3.5 para trabalhar com coisas sérias, que exijam precisão. O 3.5 é para brincar. É brincadeira, é um brinquedo de criança. Aqui a gente já tem um brinquedo de adulto, né? Aqui já tem um brinquedo de adulto mais eficiente. Na versão gratuita, você vai ter um uso muito limitado dessa ferramenta GPT-4o. Isso vive mudando, né? Mas eu acredito que no atual momento está limitado a 10 perguntas por dia, que é muito pouco para quem usa com frequência o ChatGPT. E ele, vez ou outra, sai do ar quando está com excesso de demanda. Então, os usuários gratuitos não conseguem acessar a versão 4o porque eles, olha, atingimos o limite de usuários, você está fora porque você não paga. E aí, portanto, ele estabelece essa limitação. O 4 Turbo, ele é disponível, não é disponível para a versão gratuita, disponível para a versão paga, mas também com limitação. Também vive mudando. Hoje, se eu não me engano, está em 40 perguntas a cada 3 horas. Dá tranquilo para utilizar, só se você estiver usando uma atividade muito demandada. Mas você tem na versão paga uso ilimitado do GPT-4o e uso ilimitado do GPT 3.5. Né? Então tem essa vantagem. Na versão paga, você também consegue usar, criar GPTs, né? Que é justamente essa tela, que são GPTs customizados. Depois a gente vai ter uma aula específica sobre GPTs customizados, conhecer alguns GPTs customizados e criar os nossos próprios GPTs. Mas essa opção aqui, que é esse botão aqui que vocês estão vendo aqui no lado direito superior da tela, você tem a opção de criar GPTs, que só está disponível para a versão paga. Né? Então é uma grande vantagem da versão paga. E nós temos também uma diferença muito grande de modelos. Aqui, de um modelo para o outro, que a gente vai ver é que a gente vai ter dois modelos muito poderosos, que é o GPT-4o. Né? Essa página aqui é a página de modelos da OpenAI, uma página de modelos em que a gente vai ver também os modelos multimodais. É aqui que a gente vai entrar para outro tópico que eu quero abordar, que é o seguinte, né? GPT Store. A partir de agora, nós temos o GPT original, o 3.5, né, quando eu comecei a usar lá em fevereiro de 2023, era uma ferramenta limitada à geração de textos. Geração de textos. Basicamente, você colocava um input de texto dentro do prompt e ele gerava textos no output, na resposta. Isso é um modelo único, um modelo de geração de texto, um LLM de texto, textual. Na medida em que essas ferramentas foram evoluindo, novos recursos foram sendo acoplados àquilo que a gente chama de ChatGPT. Então, o ChatGPT original, em sua origem, vocacionalmente, ele é um modelo de geração de texto. Né? O generative significa que ele gera, né, e no caso específico, texto, gera texto. Só que nós temos hoje uma multimodalidade, tanto na versão paga quanto na versão gratuita. Há possibilidade de você trabalhar com muita coisa além de texto, por exemplo, criação de imagem. Eu vou mostrar aqui para vocês. Se eu pegar aqui a versão paga, trazer para cá a versão paga, eu posso pedir, né, para ele. Eu acredito que na versão gratuita a gente não consiga fazer isso. Deixa eu ver isso aqui. Crie uma imagem da orla de Fortaleza. Aqui eu estou na versão gratuita, né? E aí vou ver se ele vai usar o DALL-E, né? Tá, pronto, tá fazendo aí, mesmo na versão gratuita, você tem essa multimodalidade de possibilidade de criação de imagem, análise de dados. Então, o gratuito ele já está dando, mas veja que é mais lento, ele tem uma resposta muito mais lenta do que a versão paga. Mas e posso dizer, aqui o que ele fez, pessoal, foi uma ilustração muito limitada, porque ele fez a análise de dados. Na verdade, ele não ativou o DALL-E. Então eu vou reformular o que eu falei, porque como eu não uso a versão gratuita, eu não sei exatamente qual é a limitação dele. Se eu peço aqui para a versão paga, crie uma imagem da orla de Fortaleza, vocês vão ver que é uma resposta diferente. Ele vai ativar, na verdade, outra ferramenta,
que é o DALL-E, que é essa aí que ele está ativando, e vocês vão ver que é uma imagem muito mais rica do que aquela que foi produzida na versão gratuita, porque na verdade, na versão gratuita ele não está ativando o modelo, o DALL-E, né? Que, então, portanto, você tem uma orla muito mais bonita, colocou aqui umas quadra de vôlei dentro do mar, né? Colocou um espigão que não existe, mas de qualquer modo vocês veem que é uma imagem muito superior àquela outra que a gente viu aqui, que é bem ridícula, porque na verdade aqui não é desenho, aqui é mais um gráfico do que um desenho. Então a gente tem essa chamada multimodalidade, que vai variar também da versão gratuita para paga. A versão gratuita, basicamente a gente trabalha com textos e análise de dados. Ele possibilita também o uso da análise de dados. Na versão completa, né, o que é que a gente tem? A gente tem o ChatGPT, que hoje é uma espécie de processador de várias tecnologias diferentes e é automático. Eu posso pedir, está falando lá com o ChatGPT, agora cria uma imagem disso. Então, ele não vai gerar o texto, ele vai pegar uma outra ferramenta, que é uma ferramenta de criação de imagem, que é o chamado DALL-E, e vai gerar a imagem. Ou eu posso anexar uma imagem, colocar uma imagem lá dentro e pedir para ele interpretar essa imagem, dizer o que, por exemplo, extrair. Você pode pegar um documento escaneado, por exemplo, uma escritura pública, né, datilografada ainda, no papel, colocar a foto daquilo ali e pedir para ele transcrever. Então ele vai usar uma outra ferramenta, que nesse caso é o Vision, para fazer essa interpretação da imagem e transcrição da imagem. Ele tem uma outra ferramenta que é a análise de dados. Você pode pegar uma planilha do Excel e pedir para ele analisar esses dados. Então ele vai ativar um modo de análise de dados, vai gerar o Python, códigos com Python, bibliotecas do Python, para fazer essa análise de dados. Inclusive é uma ferramenta incrível, cada vez mais incrível. Nós temos ferramentas de criação de código, né? Também usando Python para criar códigos, também é incrível. Pode criar código não só em Python, mas em qualquer tipo de linguagem, HTML, em XML, Java, enfim, até fazer jogos é possível usando essa ferramenta. Ele tem ferramentas, sobretudo aqui para o celular, que garante a transformação de áudios em textos, né, que é o Whisper. Ele tem ferramentas para falar, para conversar, né, também na versão do celular. Nós não temos isso ainda na versão... Isso também vive mudando, toda hora novos recursos vão sendo acrescentados. E também temos recursos que não está disponível ainda para os usuários, mas está em fase de beta, que é o Sora, né, que é de criação de vídeos. O que é que eu quero trazer com esse quadro? É a ideia de que a gente está com uma ferramenta que tem crescido, tem se tornado mais complexa, com muito mais possibilidades de uso, o que para o usuário é excelente, porque tem uma ferramenta que ele paga um preço único e vai receber quase tudo isso. Para ser bem sincero, o que a gente não vai ter aqui é o Sora, na versão paga, é a única coisa que a gente não tem. E a ferramenta de falar, ela ainda é uma ferramenta que a partir de setembro vai ser de interação muito mais rápida e viva, em que ele vai, por exemplo, inclusive interpretar vídeos, né? Você coloca a imagem, o que é que você está vendo, quantas pessoas tem na sala, e ele vai conseguir identificar quantas pessoas tem na sala, mas ainda não está disponível. Isso é breve, já foi apresentado ao público, mas ainda não está disponível. E o Sora também, que já foi apresentado ao público, mas não está disponível. Por fim, o último ponto que eu queria tratar é algo que a gente vai discutir numa aula específica sobre janela de contexto, que é uma das principais métricas para medir a potencialidade da ferramenta. Sobretudo para nós do direito, que trabalhamos com textos longos, a gente precisa de janelas de contextos maiores. A janela de contexto é a capacidade do modelo de conseguir prestar atenção no que foi colocado lá no passado, no que o usuário escreveu, no texto que ele colocou. Se a gente for pensar no GPT 3.54K, que era o que eu usava lá no comecinho, a gente trabalhava com potencial de 6 páginas. E essas 6 páginas incluem a pergunta e a resposta. Ou seja, se eu colocasse 2 páginas, já teria consumido quase a metade da janela de contexto. E aí ele daria a resposta, a partir daí ele já nem lembraria mais o que conversou lá no começo. Depois, hoje em dia, na versão gratuita, o 3.516K trabalha com 24 páginas, o que é bem já mais razoável e robusto do que aquela limitação de 6 páginas. Os modelos pagos e robustos do ChatGPT, da OpenAI, né, que é o 4 Turbo e o 4 Omni, 4O, eles têm 128K tokens.
né? Depois a gente vai falar essa ideia de tokens, o que são exatamente isso, mas corresponde mais ou menos a 192 páginas. Pela minha experiência, e aqui já vou adiantando alguns tópicos relevantes práticos, não vale a pena trabalhar com mais de 90 páginas, 80 páginas dentro do ChatGPT. Ele vai perder detalhes. Ou seja, não é o fato de ele ter uma capacidade de análise, de compreensão de 192 páginas, incluindo pergunta e resposta, que ele vai ter uma resposta perfeita, né, envolvendo dentro da janela de contexto. Ele pode sim esquecer, interpretar mal, porque quanto mais textos você coloca, maior é a capacidade computacional exigida para que ele processe todas as informações. Então, por isso a gente perde qualidade com textos excessivamente longos, muito próximos do limite da janela de contexto. Já o Claude, que é da concorrente da OpenAI, uma empresa chamada Anthropic, formada por ex-funcionários da OpenAI, ela é muito mais potente. Inclusive, eu vou ser bem sincero aqui com vocês, no atual momento, 2024, eu uso 80% das vezes do meu tempo o Claude, e apenas para alguns usos e como complemento, como check fact, né, como comparação, eu uso o ChatGPT. Por que a gente está falando um curso de escrita jurídica com o ChatGPT? Porque o Claude não está disponível no Brasil ainda, né? Ele só é acessível por alguns mecanismos que nós vamos ter um módulo específico para usar o Claude, inclusive um módulo específico para ensinar a fazer o registro, a assinatura do Claude ainda que aqui do Brasil, e também para poder fazer a assinatura, né, do Claude. Se quiser fazer, a gente tem algumas estratégias técnicas que temos um módulo específico, bônus extra, sobre o Claude. A usabilidade do Claude é muito parecida com a do ChatGPT, mas curiosamente ele é mais limitado em termos de multimodalidade. O Claude não gera imagens, o Claude não tem o whisper, não tem a voz, não tem... ele tem a interpretação de imagens, mas não a geração de imagens. Ele tem análise de dados, tem a geração de códigos, né? Mas ainda assim tem algumas ferramentas da OpenAI, do ChatGPT, que o Claude não disponibiliza. Tem um outro ponto que eu não falei dessa multimodalidade, que é o acesso à internet. O acesso à internet. Deixa eu fazer essa apresentação para vocês, aqui usando também a versão paga, né? Eu vou colocar aqui o acesso à internet, vou abrir uma nova janela de contexto, né? E vou pedir aqui para ele dizer quais as notícias relevantes de julho de 2024. Nesse caso aqui, essa pergunta que eu estou fazendo aqui é um recurso externo ao ChatGPT. Vocês vão ver que ele vai fazer uma pesquisa na internet, buscando na internet, indo externamente buscar essa informação. Isso é novidade. A gente vai tratar disso também com bastante detalhes, porque nós temos algumas limitações nessa ferramenta aqui específica. Muita gente usa o ChatGPT para busca, eu não uso, né? E aqui ele está fazendo essa busca em 7 sites para trazer as informações mais relevantes de julho de 2024. Se a gente usasse essa mesma pergunta em uma versão que não tem acesso à internet, como por exemplo, ele até tirou, né, o modelo 3.5. Vou perguntar no Claude. Aqui eu vou perguntar no Claude. O Claude não tem acesso à internet. Ele não faz essa busca externa, que é bom, que é excelente. Repito, a gente vai aprender a usar corretamente a ferramenta, e um dos usos errados é querer substituir ferramenta de busca. E nesse caso aqui, eu abro, né, para quem não conhece, nós temos o Claude. Eu quero mostrar para vocês aqui apenas eu vou colocar o Sonnet, ok? Uma limitação que existia antes no ChatGPT e que hoje existe no Claude, e nem por isso o Claude é pior, né? É apenas uma opção que ele fez de não ser ferramenta de busca, né? E aí, portanto, ele diz que ele não tem como fazer isso, né? E ele colocou informações até abril de 2024, né? Mas não de julho de 2024. Portanto, a gente tem uma ferramenta, nesse caso aqui o Claude, que ele não acessa a internet. Isso não é necessariamente ruim, isso é bom, né? Por razões que a gente vai explicar quando aprender a usar corretamente a ferramenta. Então, em síntese, a gente teve uma visão bastante longa e demorada dessa parte introdutória da ferramenta. É algo que muda com frequência, toda hora surgem recursos novos, alguns saem, outros entram. O que é importante?
Importante perceber que a gente vai inaugurar uma nova linguagem. A gente está diante de uma ferramenta que exige uma nova forma de comunicação. Comunicação ser humano-máquina. É o homem se comunicando com a máquina, o ser humano se comunicando com a máquina. Tem suas peculiaridades e a gente vai tentar ao longo desse curso mostrar como isso funciona, usando essencialmente exemplos, não só do direito, né, mas muitas vezes voltados à experiência, a minha experiência de uso, uma experiência de mais de um ano usando o ChatGPT cotidianamente, várias horas por dia, e portanto espero que vocês gostem. Na próxima aula nós vamos entender como o ChatGPT funciona a partir da seguinte premissa: o ChatGPT ele não reproduz o passado, ele cria o futuro. Ou seja, a melhor forma de usar o ChatGPT não é usando ele para olhar para trás, é usando ele para olhar para frente. E a gente vai mostrar como fazer isso ao longo dessa aula.